Valendo. Graça e paz, bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos a mais um simpósio da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo, Ordem dos Pastores Amém. Batistas do Estado de São Paulo. E hoje nós temos conosco o pastor Cleuton Souza, que é pastor, eu vou fazer aqui como ele me colocou, pastor em uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Tuiuti. Sua esposa, casado com a Vera Lúcia, e tem 4 filhos, já maiores de idade. A igreja é a Igreja Batista Missão Salvação, na cidade de Tuiuti. Se converteu na cidade de Newark, no estado de New Jersey, na igreja presbiteriana, estudou teologia e Novo Testamento no Conservative Batista Urban Academy de Nova York City, Estados Unidos. Voltou ao Brasil e estudou teologia pastoral e missiologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Foi pastor na cidade, na igreja IBCU, cidade universitária, Campinas, com o pastor Fernando Leite. Foi ordenado em 1994. Seu número na ordem 13.837. Plantou a Igreja Batista de Morungaba, pertencente à IBCU, e plantou a Igreja Batista Missão Salvação Tuiuti, onde está pastoreando. Plantou também a Congregação Missão Salvação em Pinhalzinho, que pertence à Associação Abrejunte, Associação Batista da região de Jundiaí. E, segundo ele, minha missão, segundo a recebi do Senhor, é conhecer o mistério de Cristo em nós, conforme revelado nas Escrituras, e levar esse ensino às igrejas do Senhor de forma simples e prática, visando o despertamento espiritual. Mais uma vez, seja bem-vindo, pastor Cleuton. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo por essa palestra que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma vez, solicito aos irmãos, Nelson, muta os microfones, deixando apenas do quem estiver na direção e do palestrante, né? Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Cleuton. Vou solicitar ao pastor Oseias Sampaio, nosso advogado. Se você tiver algum problema aí jurídico, judicial, procura Oseias que ele resolve. Oseias. Okay. É isso aí, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade de estar orando pelo nosso querido Cleuton. É uma alegria, uma honra poder ouvi-lo nesta manhã. E eu oro a Deus para que o Senhor alcance a todos através da sua palavra. Deus, nosso Pai, somos muito agradecidos ao Senhor por mais uma manhã tão especial que o Senhor nos concede, e por essa oportunidade tão maravilhosa de ouvir um pouco mais sobre o mistério de Cristo. Senhor, abençoe o teu servo, pastor Cleuton, ó Pai, dando a ele sabedoria, graça, iluminação do teu Espírito Santo, para que a palavra nesta manhã seja muito proveitosa aos nossos corações, traga edificação, traga conhecimento também, em nome de Jesus. Eu oro também por todos os pastores que estão aqui, aqueles que ouvirão essa palavra. Eu oro pela tua igreja de uma maneira geral, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Muito obrigado pela tua graça, pela tua companhia nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor Cleuton, é contigo, Sim. meu irmão. Fique à vontade. Bom, meus queridos, alguns de vocês não me conhecem. Como foi dito aí, eu me converti lá nos Estados Unidos, tive uma experiência profunda e mística com o Senhor, na igreja presbiteriana mesmo, e aquilo foi muito marcante, me chamou com um propósito de estudar as Escrituras. Com certeza, a gente nunca vai entender completamente o mistério de Cristo. E tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que escrevi a respeito e prego a respeito, não é, digamos assim, uma novidade, não é uma nova revelação, não é uma nova teologia, alguma coisa que possa se dizer, olha que novidade, não. É nada mais do que o antigo, que às vezes, não no meio batista, talvez em alguns lugares a gente percebe que as pessoas negligenciaram.
perderam o sentido, deixaram de pregar. Então, a minha missão é essa, é trazer de forma clara, de forma simples, esse mistério. Aliás, está escrito aí o ministério de Cristo, mas está errado, né? É o mistério de Cristo. E nessa experiência, então, eu recebi claramente do Senhor esta ordem de escrever, de entender as Escrituras e escrever a respeito disso. E foi aí, então, que eu escrevi o livro O Mistério de Cristo em Vós. Esse livro, ele fala de uma forma assim, simples, claro, até para o leigo, a respeito de como Cristo opera e ele manifesta em nós. Por quê? Porque muitas vezes desconsideramos, não falo vocês, pastores experientes, mas, em geral, a igreja desconsidera a ação do Espírito Santo visando a fazer com que a vida de Cristo se manifeste. O apóstolo Paulo, ele fala claramente, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ora, de que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando de uma experiência? Ele está falando de uma figura de linguagem? Ou ele está falando de uma iluminação que ele teve? Porque se a gente estuda bem a vida de Paulo, a gente percebe assim, um progresso na vida dele, na sua teologia, na sua compreensão de Cristo, né? E ele mesmo diz que Cristo, que estava nele, essa vida que ele vive, agora vive pela fé. Ora, o que significa isso? Significa que, de fato, a vida cristã ela tem que ser vivida pela fé. Parece óbvio, parece claro, parece que eu estou chovendo no molhado, mas o fato é que esquecemos isso e passamos a viver pelos nossos próprios recursos, sabedoria, esforço, uma forma até de legalismo mais assim modernizado, em que a fé e até mesmo o sobrenatural é negligenciado. Eu falo do sobrenatural, não quero assustar os irmãos, mas o espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Colossenses, ele diz assim, até esse é o texto do qual também eu me valho para poder pregar e ensinar. Ele diz assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de podermos falar do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, é preciso de iluminação para falar a respeito desse mistério. Quando ele diz, Cristo vive em mim, e isso é algo que tem que ser prático, não é algo teórico, no meu entendimento, é algo prático, é de experiência, é de vida, é de quebrantamento, é de iluminação, é de um adentrar no mundo espiritual de Cristo, no ambiente espiritual de Cristo, no ambiente da fé, que ele age no nosso ser para, acima de tudo, nos quebrantar. Acima de tudo, abrir a nossa mente e focar naquilo que nós não queremos, que é a nossa estrutura pecaminosa, o nosso ser pecaminoso. Ali, nessa iluminação sobre o nosso ser, ele nos prostra. Ao nos prostrar, é que, na minha visão, tem um impacto profundo, que quando você se prostra de verdade com a malignidade do seu ser, do seu pecado, é que você, então, percebe como que é a graça, de fato. O que é a graça? Eu gosto muito de ler os puritanos. Os puritanos falam muito sobre a graça. E, de fato, a graça é pouco explicada. Porque, na verdade, não dá para explicar. É muito profundo. É preciso uma iluminação para entender o que é a graça. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Simples assim. A graça é experimentável.
é vivida. Como diz Jesus, é um fluir de rios de água viva. Isso não isenta o fato de ser pecador. Isso não isenta o fato de que eu ainda peco. Frequentemente, eu mesmo me prostro, fico quebrantado, que às vezes de mim saem palavras que machucam. Machuca minha esposa, machuca meus filhos, machuca as pessoas ao meu redor. É uma crise existencial, de fato, que nos leva, no entanto, não àquela culpa pecaminosa, odienta, mas um quebrantamento, uma tristeza do pecado, que me leva à prostração ao amado da minha alma, Jesus. É essa compreensão do pecado que faz com que eu busque Jesus, busque a vida dele, que está também plantada, como diz o livro de João, a natureza divina, a natureza sobrenatural, mística, poderosa de Deus que vive dentro de nós, no quebrantamento do pecado, nos faz depender disso. E aí onde haja fé, para encontrar a vida de Cristo. Como vocês sabem, tem 3 palavras para a vida, né? A biológica, a vida física, tem a psique, que trata da alma, dos nossos complexos, né? Emocional, a nossa personalidade, e tem a vida zoe. A vida eterna, ela não é uma mudança de endereço para o céu, com coisa que a gente está aqui esperando chegar o momento de ir logo para a glória. Sim, sem dúvida, ansiamos isso. Mas, enquanto isso não acontece, como viver essa vida? A vida eterna, a vida zoe, a vida de Deus, que ela é implantada, e foi por meio dela que nós devemos viver, e viver plenamente, com alegria, como diz John Piper. É, de fato, uma experiência de gozo e de alegria, quando você conhece, entende, e você percebe Cristo vivendo em você. E volto a dizer, apesar dessa consciência mais apurada, essa consciência mais sensível do pecado, e exatamente quanto mais sensível nós nos tornamos com relação ao pecado, também mais sensível nos tornamos com relação à graça, essa vida. No livro de João, quando Jesus diz que ele nos dá a vida, ele está falando dessa vida para vivê-la, e não somente um passaporte para o céu. Não é somente uma assinatura no passaporte, num passaporte para ir para a glória. E a gente perde isso, e vivemos aqui nesse mundo, assim, capengando, meus irmãos. A gente percebe aí, vocês são pastores, nós percebemos assim a falta de espiritualidade, a falta de vida nas nossas igrejas. Eu tenho pregado em vários lugares, tenho pregado em Minas Gerais, em várias igrejas pentecostais, presbiterianas, batistas, toda quanto é a igreja que me procura, que me convida, eu vou. E por onde eu tenho ido, a gente percebe isso, e conversando com os pastores, vocês também sabem disso, sabe? Está havendo, assim, uma secura da pessoa de Cristo nas nossas vidas, na vida da igreja. Agora, com essa pandemia, a gente percebe, assim, a frieza, o abandono, a falta de vida, né? E eu creio, sem dúvida, como vocês também creem, que precisamos de um avivamento. E o avivamento, no meu entendimento, vem por meio disso. Vem por meio dessa compreensão, dessa iluminação. É preciso ter um progresso na vida cristã para chegar nesse entendimento. Volto a dizer, não é nada novo, é tudo antigo. Jesus disse assim no livro de João, capítulo 14, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim.
Eu estou em meu Pai. Essa consciência de Cristo, de que o Pai estava com ele, essa consciência de Cristo, de que ele estava embrenhado com a pessoa de Deus, do divino, do sobrenatural, fazia dele uma pessoa especial. Sem dúvida, ele é especial em tudo, mas isso é que ele queria transmitir para nós. Hoje, o apóstolo Paulo nos diz: Cristo está em nós. Então, da mesma forma, nós devemos ter essa consciência de que Cristo está em nós. Essa consciência nos faz viver mais a plenitude conforme ela é ensinada e na verdade, é o algo a ser alcançado. A compreensão de tudo aquilo que as Escrituras dizem. Por exemplo, eu explico salvação para os meus alunos da seguinte forma: salvação é um pacote de presente. Um pacote de presente. O meu filho, certa vez, eu perguntei a ele: meu filho, o que você quer ganhar? Ele disse: olha, eu quero ganhar um pacotão de presente. Eu percebi a malandragem dele, né? Um pacotão cheio de presente, de outros presentes. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma caixa grande e comprei vários presentinhos de R$ 1,99, embrulhei presentinho e coloquei dentro de uma caixa maior, e ali eu passei, então, um papel de presente e dei a ele no aniversário. Ele ficou eufórico, né? E foi com grande alegria que ele ia rasgando aquele papel e ele viu aquele monte de brinquedinho e foi abrindo cada um que ele abria, ele ficava extasiado. Sabe, eu vejo assim a salvação, é um pacote de presente, e ali dentro tem muita coisa que a gente precisa desembrulhar para ver. Um dos fatores que me marcou muito quando eu abri esse pacotão da salvação foi a justificação. E vocês sabem, tem gente que não entende a justificação, não vive a justificação, não experimenta a justificação. Tem gente que não sabe, não experimenta o que é o derramamento do amor de Cristo em nossos corações, como diz Romanos capítulo 5. Alguns ainda não entendem o que é o batismo do Espírito. E eu não falo do sistema pentecostal, eu estou falando do saber que o Espírito Santo te tomou, desse envolvimento pessoal com o Espírito Santo, essa iluminação dele. Tudo isso é dado para todos os crentes. E não é dado depois, é dado no dia da salvação. No dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você ganha tudo isso dentro de si. Mas você, ao longo do tempo, precisa ir desembrulhar isso e cada um deles experimentar pela fé. E uma dessas também é entender o que é de fato a regeneração, a nova vida. Cristo vivendo em vós. Cristo vivendo dentro de nós. Nas cartas, no livro de Efésios, várias vezes, se você pegar lá o capítulo 1, você vai ver, eu marquei aqui, ó, Efésios 1, do versículo 1 até o 20, várias vezes aparece a expressão em Cristo. Eu acho que vocês já estudaram, vocês são pastores experientes, sabem. Não quero delongar muito nisso, mas em Cristo é, de fato, algo místico. Eu sei que alguém não gosta, tem gente que não gosta dessa palavra místico, né? Misticismo. Por quê? Porque ela foi deturpada, né? A gente sabe disso no meio espírita, no meio evangélico, pentecostal, neopentecostal. Mas é uma realidade. O místico é uma realidade. Em Cristo é algo que, vamos dizer assim, vai além da nossa compreensão intelectual. De fato, o Espírito Santo é um ser místico, sobrenatural, espiritual. E, portanto, ele faz com que a vida de Cristo, e nós estejamos em Cristo, como o próprio Cristo falou, né? Ele estava no Pai, o Pai estava nele e ele estava no Pai.
E nesse capítulo 14 que eu li, ele diz, naquele dia vocês vão compreender isso, que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é o mistério. Sim, de fato, é difícil explicar isso, mas isso não é poesia. Isso não é uma locubração genérica de Cristo. É um fato. É um fato que nós precisamos captar pela fé, que nós precisamos vivê-la na intensidade. E quando eu estou sempre aqui martelando com vocês, vivê-la na experiência, é porque eu experimento. Eu experimento esse gozo contínuo, essa alegria, esse amor que transborda, essa compreensão da altura, da largura, da profundidade do amor de Cristo, ou do amor de Deus que está em Cristo. Como diz lá no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Nós precisamos ir por esse caminho para levar ao despertamento e a vida cristã se tornar algo de gozo contínuo. Porque muitas vezes as pessoas não têm satisfação de falar do amado da sua alma. Porque, de fato, elas não estão vivendo isso. Você só fala daquilo que encharcou o seu coração, daquilo que, de fato, você experimentou. Eu participei da igreja 1 ano e meio. Sabe, eu vi o amor dos irmãos naquela igreja, na igreja presbiteriana, pastor João Wilson Faustino, talvez algum de vocês conheça, ele é maestro. Está bem velhinho hoje. Então, eu vi o amor dos irmãos ali naquela igreja, mas sabe o que eu sentia? Eu sentia que eu não participava daquilo. E a impressão que eu tinha é quando eu saía da igreja, da comunhão dos irmãos, parecia que Deus tinha ficado lá, naquela igreja. E eu ia vazio para cá. Até o dia que, então, de fato, eu tive esse encontro com Jesus. E, é claro, não foi nesse primeiro encontro que tudo foi me revelado, foi ao longo dos anos, estudando as Escrituras, entendendo, focando na pessoa de Cristo, no mistério que envolve ele. Em tudo isso que ele fala, eu quero entender como é que isso é na prática. Quando ele diz lá que a fonte que está em nosso interior vai fluir rios de água viva, não dá para a minha cabeça pensar nisso como uma poesia. E não dá para pensar que a vida medíocre que às vezes a gente vive nos tempos modernos, é isso que ele está falando. Tem que haver mais, e há de fato. E essa experiência com a compreensão e a experiência disso é que te aviva, é que te desperta. É isso que a igreja precisa, é isso que a igreja deve ouvir. Uma coisa prática, uma coisa que chega ao coração. Sem dúvida, a palavra de Deus que revela, não há papel meu nessa ação, porque Deus é soberano para isso. Na minha opinião, eu creio o seguinte, que a pessoa que está buscando, ela vai achar. Não depende do pregador. O pregador é um instrumento, um dispenseiro. Ele só leva a mensagem, mais nada. Mas quem está buscando de fato, vai encontrar. Eu tenho conhecimento de pastores, amigos meus, que estão querendo abandonar o ministério, que estão frustrados, estão cansados, que não tem mais o gozo do Senhor, do ministério, da vida. Por isso que nós vemos aí pastores suicidando. E por que suicida? Na minha opinião, não quero ter resposta para tudo. Perdeu a graça. O que é perder a graça? Não é perder a salvação. É perder a pujança, perder o brilho, perder o contato experimental com aquele que habita dentro de si. Cristo habita dentro de mim. A minha esposa está aqui do outro lado da sala. Eu sei que ela está aí. Não preciso vê-la. As paredes não me deixam vê-la, mas ela está ali.
E eu posso dizer, falar uma palavra aqui, ela me ouve lá, chamá-la, ela vem. Assim é Cristo dentro de nós. O fato é, quem está buscando de fato conhecer esse Jesus? Quem de fato... Eu me lembro, no começo do meu ministério, meus queridos, vou contar uma experiência breve aqui. No começo do meu ministério, como vocês sabem, eu já tenho 32 anos de ministério, e eu encontrei uma senhora, uma mãe solteira, acho que na época tinha sido abandonada pelo marido, eles moravam no porão, as crianças ficavam frequentemente doentes, porque era muito úmido, e essa mulher estava depressiva, e ela me pediu, então, que eu orasse por ela. E eu fui lá com a minha esposa, e passamos 1 mês e meio orando, explicando as escrituras, discipulando a moça. Discipulando ela, e nada, não tinha efeito nenhum. Isso no começo do meu ministério. Um dia essa mulher foi numa cidade próxima, à tarde, ela entrou numa igreja lá, nem sei que tipo de igreja, só sei que o pastor pôs a mão sobre ela, colocou a mão sobre ela e disse: esse é demônio, sai em nome de Jesus. A mulher foi transformada. E quando eu encontrei na outra semana, eu fiquei impressionado. O que houve com essa mulher? Ela tinha sido libertada daquela depressão, daquela angústia, ela tinha um brilho nos olhos, ela tinha palavras de fé. E você sabe, eu fiquei deprimido, porque eu fui incapaz de levar a ela aquilo que eu vivia, que eu conhecia. E por quê? Ela estava buscando, apesar de tudo, ela estava buscando, mas eu não compreendia que a alma precisa de Cristo. E a gente passa para as pessoas muito conhecimento teológico sem a pessoa de Cristo. Frequentemente, a gente ouve pessoas pregando muito bem, tem uma boa fala, mensagem, falam sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Davi, mas não encontramos Cristo ali. Onde que está Cristo nisso? E o foco é Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Bom, então eu quero chegar à conclusão. O mistério, então, constitui de Deus, que implantou a natureza divina dele, como diz Pedro, dentro de nós. E essa natureza divina é uma realidade, não é uma fantasia nem algo poético. Tem uma frase que eu gosto muito, do Andrew Murray, ele diz assim: Cristo vive dentro de mim e se torna a minha própria vida. Ele entra na própria raiz do meu coração e do meu ser. Ele entra na minha vontade, no meu pensamento, no meu sentimento e no meu viver. E vive em mim, no poder que somente o Deus onipresente pode exercer. É essa a realidade aqui que eu quero vivê-la mais intensamente. O livro de Gálatas, vocês sabem, o apóstolo Paulo fala assim: meus filhos, porque de novo sofro as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Então, de fato, há uma formação, a gente pode chamar de maturidade, a gente pode falar sobre crescimento no entendimento, mas Cristo ser formado significa uma compreensão de fato de quem é Cristo na sua plenitude e de até quanto que eu estou envolvido com ele. É algo que tem que ser consciente. Também Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido dadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, quer dizer, todas as promessas das Escrituras, todas, como diz lá em Efésios, nas regiões celestiais em Cristo, no ambiente de Cristo, no relacionamento de Cristo, no envolvimento com Cristo, no contato com Cristo, todas elas é que me fazem participar junto dessa natureza. Co-participante. Também volto a dizer, não é algo
teórico, é algo experimental. Participar junto é ter aquela convicção de filho, de pertencer a um corpo. Quando o apóstolo Paulo também fala aos Colossenses sobre o mistério de Cristo, ele está falando dele em nós, mas está falando da igreja, ele está falando do corpo de Cristo, ele está falando de agora estarem juntos judeus e gentios, formar um corpo só. E essa consciência de pertencer a um corpo, ela me faz me sentir parte disso. E é aí que nós começamos a compreender a profundidade do amor de Deus, a largura, a tudo aquilo que ele fala com relação ao agir dele dentro do corpo de Cristo. E aí eu sinto as dores de Cristo também com relação à igreja, quando a gente percebe... Aqui no Brasil não tem muito, mas nos países onde ela é perseguida, onde há mortes, onde há tortura, você ora sentindo tristeza, sentindo o mesmo amor que Cristo pelos seus filhos espalhados pelo mundo. A consciência de Cristo em nós leva à consciência da igreja no mundo todo. Eu sou envolvido num barco de amor cheio de pessoas que navegam por esse mundo, aguardando chegar no cais, no porto seguro, que é na glória. Mas, enquanto isso, há sofrimento? Sim, há sofrimento. Mas há também alegria, como se você estivesse num cruzeiro em que você está junto com outras pessoas, vivendo a alegria da presença de Cristo, até chegar o momento que completa a missão, completa a viagem, que é chegar na glória. Para chegar, então, à conclusão, o que é preciso para isso? O livro de Efésios, quando Paulo está orando lá pelos Efésios, ele diz, eu me ponho de joelho, né, e oro com toda a família do céu, para que aqueles crentes, igreja, eles possam ter Cristo pela fé. A fé é o elemento principal nisso tudo que eu estou falando, é a fé. E a fé vem pela iluminação das Escrituras. Por isso que a pessoa precisa buscar. Eu sempre estou ensinando que a comunhão com Deus, a comunhão é a mãe da fé. Em sentido de quê? Que você vai buscando a Deus e ele vai te revelando mais. Como ele diz, quem me busca, me acha. E como eu sei que eu o achei? Você sabe que que você o achou pela experiência, pela presença. A fé me leva a isso. A fé não é estéril. A fé tem que ter um fruto. O fruto, nesse caso da presença de Cristo, é mudança de vida. Não é santidade plena, total, sem pecado. Não. Mas é quebrantamento pelo pecado e regozijo pelo perdão. A graça faz com que essas duas coisas estranhas para o nosso intelecto possam viver junto dentro de nós e usufruir da graça de Deus aqui. Então, é a fé. É a fé que nos leva lá. Essa fé, ela traz a comunhão do Espírito Santo, o outro papel importante, o Espírito Santo nessa agência, ele que ele é o cicerone, o guia, o orientador, como a gente sabe, né? O paráclito, que está aqui nos direcionando para Cristo. Como eu li, eu acho que vocês devem saber, o livro Na Dinâmica do Espírito. A J.I. Packer dá uma ilustração importante. Ele fala que o papel do Espírito Santo é como um holofote. Ele joga a luz para a fachada de um prédio, mas o holofote fica sempre escondido, né? E essa luz ilumina a fachada do prédio e faz o prédio se destacar. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele foca em Jesus e faz Jesus se destacar, primeiramente na minha consciência, e depois disso para com as pessoas. Há um progresso nisso aí, tem que haver um progresso, uma maturidade, mas esse é o foco. Jesus tem que ser visto em nós. Frequentemente as pessoas dizem assim, sim, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Mas eu digo, não, você não diminui, você não deve diminuir, você deve morrer por completo. Porque se você diminuir e ficar desse tamanhozinho, ainda que pequenininho, você será um gigante
diante de Deus. O eu não deve ter lugar nenhum. Se você vai para a cruz, é para morrer. A cruz é lugar de morte. E essa morte, como diz o livro de Romanos, no capítulo 6 em diante, é uma experiência também, porque você precisa ver o pecado ser, vamos dizer, enfraquecido. Você precisa vencê-lo pela morte do seu ser, do seu eu, para com o mundo, para com o diabo e para com você mesmo. Quero terminar aqui, eu vou dar a oportunidade para a pergunta. O que a consciência da presença de Cristo pode fazer? Ela nos leva a uma prestação da nossa vida diante de Deus continuamente. Continuamente, no dia a dia, trabalhando, caminhando, seja onde for, você está prestando conta do seu amor para com Deus e vigilante com relação ao seu pecado. Isso não quer dizer que você não vai pecar, mas você está vigilante ali. Segundo, ela nos leva a conscientização do perdão de uma forma experimental. A experiência do perdão, ela tem que ser algo real na vida da alma, senão ela vai viver sempre em culpa ou em dúvida. Vocês já ouviram pessoas pedindo perdão pelos mesmos pecados várias e várias vezes? Porque elas não focam qual pecado que é. Por exemplo, na ceia, eu sempre digo para os meus irmãos aqui da igreja, seja objetivo na confissão. Eu não concordo com essa história de, Deus, me perdoa a multidão dos pecados. Não, Senhor, seja específico. Qual é o pecado que está te amarrando? O que é aquilo que está te prendendo? A confissão, ela é uma concordância, homologal, né? Ele tem que homologar o coração com Deus e ver que realmente aquilo que você está fazendo, ele é prejudicial para você e para o próximo. E ele é uma afronta a Deus. Homologar. Olha, Senhor, é isso, eu estou com falta de perdão. Senhor, eu sou muito agressivo com a minha esposa. Senhor, eu tenho uma mente muito suja ainda. A minha mente está sempre cheia de imagens pornográficas. Senhor, eu não consigo perdoar fulano de tal. Eu não consigo. Eu vejo aquela pessoa e eu fico irado. É esses pecados aí que às vezes eu chamo de doméstico, né? Pecado doméstico, pecado só você e Deus sabe, mas que continua ali. Então, a confissão, a consciência de Cristo te dá uma sensibilidade para ser uma pessoa mais quebrantada com relação ao pecado. Terceiro, nos leva à absoluta consciência da filiação. A filiação, a participação na família. E isso quer dizer o sofrer junto com a família também. Sofrer, vocês pastores já devem ter chorado junto com a ovelha que pecam, que destrói a família. Agora, recentemente, eu estou tratando de uma família, e meu coração está partido de ver o marido abandonou a esposa com 2 filhos. Eu sinto a dor dela, da mulher, dos filhos, do resto da família. O marido é extremamente egoísta. Agora ela vive na sua própria vida. Nós, pastores, vivemos essa realidade com muita intensidade, mas os membros da igreja também têm que viver. E isso vem a partir do momento que você vai se aprofundando nessa vida cristã, na experiência com Cristo. Finalmente, ela nos leva a usufruir da provisão para viver a vida Zoe. A provisão de Deus, ele está sempre provendo tudo que é necessário. Tudo que é necessário para uma vida digna. Eu não falo somente de prosperidade, né? Porque isso aí também já está deturpado. A prosperidade em todos os sentidos, uma vida digna financeira, uma vida de satisfação pessoal, uma vida de contentamento com o que tem. De fato, ele nos faz fugir desta ânsia de consumismo que existe no nosso tempo.
Meu celular tem que ser agora um iPhone, o meu computador tem que ser o melhor, a minha internet tem que ser a mais poderosa. Eu vou para a live, todo mundo tem que me ver, eu quero bombar na internet. Sabe, essas coisas que as pessoas estão atrás e tira delas, sabe, a simplicidade, o viver com Deus, simplesmente o viver com Deus. Bom, no livro de Colossenses, vocês também conhecem, diz assim: portanto, já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas lá do alto, as que são lá do alto, onde Cristo está sentado. Então, veja, o ambiente é Cristo está lá, mistério, né? Mas Cristo está aqui. E como que ele está aqui se ele também está lá? E como é que ele está aqui comigo e está com você aí? Mistério. Mistério de Deus. Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mas como é que eu vou manter o pensamento sempre nas coisas do alto? Porque tem momentos que foge tudo, né? A consciência da presença de Cristo me ajuda a isso. E ele diz, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo. Ou seja, Deus pegou a minha vida egoísta, meus pensamentos, meus desejos, meus sonhos, escondeu tudo em Cristo. Está lá. E aqui na terra, ele mandou a vida do filho dele, para viver a vida do filho dele em mim. A minha vida está escondida, eu não tenho direito, não tenho vontade própria, sou um servo. Até costumo dizer, é como uma casca, em que ele preencheu agora para fazer a vontade dele, o desejo dele, o objetivo dele, a missão dele em mim. Então, eu preciso ter essa consciência de que a minha vida está oculta lá com ele, e a vida dele é que tem que viver aqui. Não é eu diminuir, volto a dizer, não é diminuir eu. Eu tenho que morrer para ele viver. Não é assim que nós ensinamos? Nós morremos para que ele viva. Quando ele se manifestar, aí nos manifestaremos em glória. Meus queridos, é claro, tem muito mais sobre isso. Sei que não é novidade para vocês, porque, volto a dizer, não é uma teologia nova. É simplesmente um antigo sendo explicado de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais simples, para a alma, principalmente da igreja. Receber e crer. É isso. Abro agora a oportunidade para perguntas. Muito bem, grato, pastor Cleuto. Excelente aula de cristologia. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Agora, pastor Cleverson, contigo, meu irmão. Microfone, ok. Estão me ouvindo? Sim, senhor. Vamos. Pastor Cleuton, pastor Oseias, ele diz, Jesus afirma que quando estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria misticamente no meio deles. Jesus está misticamente conosco, individualmente, ou somente quando nos reunimos? Pois é. Esse é o foco do meu ministério. Ele está primeiramente comigo. Eu tenho a consciência dele. E a minha consciência dele faz com que o próximo venha entrar nessa comunhão, como diz o livro de João. Aquilo que nós experimentamos, vemos, apalpamos com relação ao verbo da vida, isso vos transmitimos, né? Para que a sua comunhão seja completa. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Começa em mim, e depois eu sou incorporado nesse corpo. Cristo, então, ele está comigo, e se alguém crê da mesma forma, está comigo, está com essa pessoa também, e se está mais de 10 pessoas, está ali. Onipresente.
Nós temos vários comentários no YouTube, não são perguntas, mas são comentários, né? Do Luiz Caires, do pastor Nelson Júnior, do maestro Cunha. Maestro Cunha e também o pastor Oséias, eles acharam interessante a afirmação: a salvação é um pacote de presente. Precisamos desembrulhar e experimentar pela fé cada um deles. Pastor Fausto Vasconcelos, Deus abençoe e prospere em nosso coração a palavra dele através do colega Cleuton. E temos aqui uma outra pergunta do Oséias. A experiência religiosa na conversão, ela vem acompanhada de alguma manifestação emocional ou não necessariamente? Não. Emocional, talvez, porque Deus é soberano. Você vê, Paulo se prostrou, alguns dizem que caiu do cavalo, a gente não sabe se estava no cavalo ou no camelo, não sei. O fato é, há algo consciente. Se está envolvido com emoção ou não, vai depender da pessoa. Mas que tem que haver um impacto intelectual, tem. Porque é daí que o sujeito vai mudar, é a metanoia, a mudança de vida. Pastor Regis Claro, pastor, até quando o pastor influencia a igreja e vice-versa nessa experiência do mistério de Cristo? Então, como diz, o fogo vem do altar. Se eu não estou envolvido com Cristo, o que eu vou passar? Se eu não tenho experiência com Cristo, o que eu vou passar para os meus irmãos? Começa comigo que prego, seja quem for que estiver à frente levando a mensagem, ele tem que ter a experiência daquilo. Eu não posso levar salvação se eu não tenho salvação. Uma pergunta minha: qual o mistério? Por que o apóstolo Paulo usou esse termo? Então, a palavra mistério, ela envolve tudo aquilo que é desconhecido para a nossa mente carnal. Aqui está oculto, mas que na soberania de Deus vai sendo revelada, como diz, na dispensação. Eu creio que há algo ainda para ser revelado, sem dúvida, nós vamos saber o que é o milênio, se alguém cria no milênio ou não, como é que serão as coisas que virão, como é que o corpo de Cristo age aqui, a gente não tem uma ideia completa. Até o próprio diabo já é um mistério. A ação do diabo, parece que ele é soberano, parece que ele é onipresente, né? Isso é um mistério também. A minha alma é um mistério. Então, são coisas que Deus ainda não nos revelou. Eu creio, pessoalmente, que quando a gente estiver na glória, nós vamos continuar a conhecer mais daquilo que Cristo fez na cruz. Agora eu fiquei em dúvida aqui com a sua resposta, me faz levar uma outra pergunta. Sim. Porque parece que o diabo é onipresente, nós sabemos que ele não é. Esses atributos é apenas divino. Na sua opinião, parece, por que esse entendimento do pastor? Porque o mistério do diabo é que ele tem os seus asseclas, os seus comandados, e ele comanda muito bem no mundo todo, nas regiões espirituais, e ele é capaz, de fato, de entrar em todas as igrejas, em todas as áreas sociais, em todo o setor da vida do ser humano, e colocar sua semente e agir. Parece uma onipresença, mas não é. Sabemos que não é, porque só Deus é onipresente. Mas isso é um mistério. Como é que ele consegue coordenar e administrar tudo isso? Para mim é um mistério, eu não sei explicar. É um fato, é uma realidade, mas é um mistério. Muito obrigado, pastor Cleuton, pelas respostas. Pastor Sérgio, não há mais nenhuma pergunta aqui. Agradeço aí, pastor Sérgio, pela oportunidade aqui. Deus abençoe, pastor Cleuton. Parabéns pela palestra. Muito obrigado, bem. Meu querido. Sempre à disposição. Você só poderia explicar melhor o termo místico? Porque eu conheço o termo místico, né? Infelizmente, ao longo da história, o termo místico foi deturpado. Isso. Mas explicar o conceito de místico, biblicamente e teologicamente falando. Pois é. Às vezes a gente tem que evitar essa palavra justamente por isso, né? Porque ela foi deturpada tanto
que hoje ela, se mencionada, logo ele nos associa com essas coisas doidas que existem aí. Mas o místico é nada mais do que o sobrenatural, aquilo que é transcendental, aquilo que vem de Deus, que é um mistério. Deus é um mistério. Deus é místico no sentido de estar além daquilo que é material, além daquilo que os olhos possam ver, tocar. Ele é algo que os olhos não acompanham. Ele age na área espiritual. Assim como o Espírito Santo, aqui que age aqui na Terra, ele age de uma forma, como diz o livro de João, capítulo 3, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Então, você vê que há uma ação sobrenatural nos bastidores aí, que a nossa mente não consegue captar. Eu, pelo menos, não capto isso. E isso é o mistério, isso é o místico. Alguém agindo nos bastidores. É assim que eu explico. Ok, obrigado, meu querido. Bom, eu sei que você não é o seu foco, né? E nem e antes que alguém pergunte, eu não combinei nada disso com o Cleuton, tá? Mas o Cleuton tem um livro dele e eu queria que você falasse um pouco do livro e como que as pessoas podem adquirir o seu livro. Então, o livro chama-se O Mistério de Cristo em Vós, é isso que acabei de falar, com ilustrações, de forma mais simples, mais devocional. Eu procuro ser menos teológico e mais devocional, exatamente para todas as pessoas que, às vezes, não têm muito estudo teológico, não têm assim, uma cultura maior, poder entender. Esse livro você pode adquirir através do WhatsApp, você faz o pedido e eu mando pelo correio. Ele custa R$30, somente R$30, é um preço muito baixo, ele tem 200 páginas, e você está ajudando a missão no Equador, onde eu dou apoio à missionária Marta do Carmo, lá pela Missões Mundiais, lá no Equador. Mas eu preciso cobrar a taxa do correio, que está hoje em torno de R$11. Então, você faz pelo WhatsApp 972-719-794. Código 11 é o meu WhatsApp. Você faz o pedido e eu mando pelo correio. Aliás, a missionária Marta está aqui na sala. É? Participando. Ela falou que está. Pode repetir Quer o dar número, uma por palavra favor? de saudação, Marta? Alguém chamou aí? Ela Eu está só pedi aí. para repetir o número, por favor, presidente. De telefone? Sim. Depois Isso. eu pedi o Sérgio para pôr aí, é 972-719-794. Eu faço palestras, eu prego nas igrejas, e o foco meu é levar o despertamento com essa mensagem. Despertamento espiritual. Essa é a missão pela qual Deus me chamou, para levar despertamento às igrejas. Muito bem. Essa voz do além que pediu o número do telefone é o nosso assessor aqui, é o Nelson, da Junta de Missões Nacionais, que cuida de toda essa parte de comunicação aqui. Ele faz parte da equipe de comunicação da Ordem. É ele que está nos bastidores aqui, me auxiliando e coordenando tudo aqui. Ô, Nelson, abre dá permissão para a Marta poder falar, filho? Oi, Marta. Está fechado, abriu. Bom dia, queridos pastores. Opa, tá dando... Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Marta, tem algum outro celular aberto aí? Algum outro aplicativo? Sim, era eu da minha mãe. Ah, sim. Acho que agora sim. Não. Tem que ir em outro ambiente. Tá, fechou. Sem som. Nelson, abre novamente isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Marta, vai ter que pegar esse outro aparelho, colocar em outra sala, em outro ambiente, porque senão a gente não vai conseguir te ouvir. Momentinho. Enquanto você faz isso, a gente vai...
Tá no chat, tem aí o número do telefone do pastor e como você pode adquirir o livro, tá? Você pode entrar em contato com o pastor Cleuton e adquirir o livro. Enquanto a Marta está ajustando, pastor, voltou. Muito bem, Marta, pode falar, filha. Me perdoem. Não, tranquilo, fique em paz. Muito obrigada por essa oportunidade de estar com vocês. Realmente, o pastor Cleuton tem feito a diferença no Equador, tem ajudado muito nas questões ali. No Equador, eu trabalho com plantação de igrejas entre as montanhas, na Serra do Equador. E o ano passado era para o pastor Cleuton estar nos visitando, nos ajudando ali alguns dias, mas por causa da pandemia não foi possível. Mas é um grande prazer para mim poder ter o apoio de alguns pastores. Eu sei que muitos aqui apoiam missões mundiais, muitos têm aí ajudado em vários países, e realmente a Igreja do Brasil tem feito diferença nos campos de missões mundiais. Obrigada, queridos irmãos, Deus abençoe muito vocês. Esse Amém. livro do pastor Cleuton é um excelente livro, eu tenho usado e tenho estudado, porque ele tem partes, meus irmãos, que é muito profundo. Realmente, a gente tem que ler com calma, meditar, porque Deus tem falado muito ao meu coração através desse livro, e tem me ajudado muito nos meus discipulados. Leiam. Amém. Adquiram o livro. Obrigado, minha querida. Obrigado, minha irmã. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Pastor Tércio, você levantou a mão, você tem uma pergunta, Tércio, é isso? Então, abra o microfone. Nelson, libera o microfone do Tércio, por favor. Pode falar, Tércio. Presidente, pela quiescência, pelo carinho. Pastor Cleuton. Sim. Eu gostaria de, à luz do consolo do Espírito Santo, como ele age em nós, tendo em vista que o Senhor refere-se a nós que fomos chamados, que aspiramos uma obra excelente, e em virtude de tantas adversidades, até mesmo perseguições que o Senhor nos fala em Mateus, julgamentos e por aí vai, como o Senhor poderia compartilhar conosco, na perspectiva do mistério de Cristo, agindo em nós, em nossos ministérios, diante de tantas tribulações e adversidades, na perspectiva de que nós precisamos, sim, de fato, vivenciar esse mistério e a operação do Espírito em nós, agindo em nós, para que sejamos instrumento para abençoar o rebanho, as famílias e a comunidade. Obrigado. Bom, pelo que eu entendi, a pergunta é com relação ao corpo de Cristo. É isso? A igreja espalhada pelo mundo, é isso? Em nosso contexto local. Pois é, como pastor você fala, desculpa, eu não entendi bem a pergunta. Como eu, como pastor, à luz dessa vida que está em mim, eu posso beneficiar a igreja? Perdão se não fui claro. Desculpa, não entendi. O erro é meu. Tendo em vista que o Espírito Santo habita em nós, e ele age em nós como consolador, e todo o seu ministério em nós, à luz da sua orientação em virtude do mistério, como o Senhor nos abençoa nessa palestra, em nosso ministério, em virtude de tantas tribulações, adversidades que temos vivenciado, ou seja, vivendo esse mistério em nós, desfrutando desse mistério em nós, como nós podemos ser abençoados. Por que digo isso? Porque alguns amigos que nós conhecemos não vivem esse mistério na sua integralidade. O quão possível é desfrutar desse mistério em nós. Fui claro? Sim, exatamente, agora está dando para compreender. Nossa função como pastores é exatamente essa, é trazer do céu toda a graça para vivê-la acima de tudo. É ela que nos dá força e coragem para enfrentar tudo. Então, o pastor tem que ser o primeiro
a compreender e viver essa pessoa de Cristo. Para ele estar cheio, como diz Jesus Cristo, o rio fluir rios de água viva de dentro dele, e assim matar a sede dele, porque a gente sabe que tem muitos pastores com sede, matar a sede dele e, consequentemente, matar do próximo. Senão ele fica louco. A gente sabe o ministério, a gente fica louco. Você vai envolvendo problema de um com o outro, você tem que pegar, você tem que produzir muito sermão. Tem muitos pastores que são produtores de sermão. É uma coisa louca, uma metralhadora. Ele quer estar na internet, quer estar no YouTube, tem problema com membros da igreja. Então, se ele não tiver essa compreensão de Cristo, ele vai entrar em parafuso, ou ele entra em depressão, abandona o ministério. O que dá a ele suporte e vida mesmo é a pessoa de Cristo. Ele tem que experimentar isso, ele tem que buscar. E isso fala-se de comunhão. Comunhão de qualidade, não comunhão de uma oraçãozinha ali, outra, não. Reservar tempo com o Senhor, com as Escrituras, deixar um pouco de fazer sermão para os outros e fazer sermão para si. Pegar as Escrituras e ir lá com o Senhor e falar, Senhor, me fala aqui. Eu quero experimentar isso aqui. Ó. O Senhor está falando aqui que tem rios de água viva para sair de dentro de mim. Eu quero viver isso, senão eu morro. E tem que bater nas portas, nos umbrais do Senhor e buscar essa sabedoria como o ouro, o mais precioso, o refinado. Aí entenderá o temor do Senhor e seu coração estará consolado para consolar o outro. Cristo é a resposta. Amém. Amém. Muito bem. Muito obrigado, pastor Cleuton. Antes de encerrarmos, o pastor Nelson, ele vai dar uma palavra pela Junta de Missões Nacionais. Eu vi que o Anderson também está aí, e eu queria que o Anderson falasse sobre a nossa campanha de missões mundiais. E aí o Juninho, você ainda está por aí, Juninho? Juninho, ele quer compartilhar um testemunho com os irmãos do que aconteceu com ele nesses dias de Covid. Pastor Cleuton, o senhor continua por aí, que eu vou te chamar para dar uma palavra final de fechamento, tá? Tá bom? Nelson? Comigo, então? Ok, eu estava pensando que o Anderson ia entrar primeiro. O Anderson já está com um sinal para ele abrir o microfone dele, tanto ele quanto o Reinaldo Júnior, tá? Okay. Deus abençoe a todos. Muito boa palavra, pastor Cleuton. Nós temos um aviso muito rápido de missões nacionais aí. Nós estamos caminhando a todo vapor aí para mais um congresso de mobilização missionária, e eu quero só passar um pequeno vídeo, porque esse congresso vai acontecer agora no dia 20, 21 e 22 de maio. Então, amigo pastor, nós queremos encaminhar esse convite para você enviar alguém da sua igreja, ou de alguma organização, ou seu promotor também, para participar do Congresso da Mobilização Voluntária que nós temos, que já ocorreu no ano passado, e esse ano é a segunda edição. Então eu vou passar rapidamente um vídeo para que os irmãos vejam o que aconteceu no ano passado com esse congresso. No passado, mesmo em meio à pandemia, nós sonhamos um sonho chamado Brasil. Tirar os olhos das circunstâncias e mantê-los no dono da missão, encher o nosso coração de sonhos. Muitas vezes, os sonhos são a forma com que Deus mostra os seus planos. Foi assim com José e com outros também na Bíblia. No Congresso de Mobilização Voluntária, em maio do ano passado, o sonho de ter um ônibus no sertão para atendimentos médicos e odontológicos, como apoio ao trabalho dos radicais, tomou vida e, a partir dali, foi contagiando a todos. O sonho cresceu e se tornou uma carreta. Deus levantou mais de 300 mobilizadores voluntários naquele congresso. O movimento começou e o sonho chamado Brasil foi se tornando realidade. Os MMVs trabalharam incansavelmente na campanha dos sonhos porque Ele me amou. Promotores, igrejas grandes e pequenas, adultos, jovens e crianças, todos sonhando com uma carreta, levando transformação e vida aos sertanejos. O trabalho dos MMVs, cuidando e capacitando os promotores pelo Brasil, fez toda a diferença. Nossa campanha foi extraordinária
e a carreta está a caminho. Uma coisa nós aprendemos com os sonhos: eles se realizam. Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quando erguemos os olhos, tiramos os olhos de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas dificuldades e até mesmo dos nossos sonhos pessoais e começamos a sonhar com a ceifa. Deus nos mostrou seu plano de nos dar uma carreta, nos dando sonhos. É isso aí, irmãos pastores. Dia 20, 21 e 22 de maio, o 2º Congresso de Mobilização Voluntária. Faça as suas inscrições, lá no site da Junta tem os dados. Nós estamos compartilhando também nos grupos da Ordem e das associações que nós temos no Estado. Qualquer dúvida, fale conosco, pode falar com o nosso presidente. O presidente, ele passa o nosso contato aí e estamos à disposição. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado, presidente. Além disso, né, Nelson, vale a pena destacar que começa dia 1º de maio agora, 31 dias de oração pela família. Exatamente. Os irmãos podem entrar no site da Igreja Multiplicadora. Continua aí, Nelson, continua. Eu tinha esse comunicado a fazer sobre a Igreja Multiplicadora e ele começa agora, a partir do dia 1º. Todo o material da Igreja Multiplicadora já está disponível no site da Junta de Missões Mundiais, Nacionais, perdão. Já está disponível todo o material lá e você pode acessar o material, levar para os estudos de pequenos grupos, compartilhar nos devocionais com a sua igreja. E também esse material, presidente, ele está sendo disponibilizado também na Rádio 316, que é esse comunicado aqui que eu tenho. No próximo mês de maio, Missões Nacionais te convida a participar da campanha de 31 dias de oração pela família. Filhos, Herança do Senhor. Acesse agora www.igrejamultiplicadora.org.br e baixe gratuitamente todo o material da campanha, com mensagens diárias em texto e áudio para o seu momento com Deus em família. Você também poderá acompanhar essas mensagens durante todo o mês de maio na Rede 316. Vamos juntos orar a Deus por nossos filhos, pois como a Bíblia diz, eles são herança do Senhor. Filhos, Herança do Senhor. Campanha de 31 dias de oração pela família. É isso aí, irmão presidente. Obrigado, Nelsinho. Anderson. Ele está sem câmera por enquanto. Ah, é? Então enquanto o Anderson... Está na sala, mas está sem câmera e sem áudio. Então, enquanto o Anderson se prepara... Juninho, você está aí, Juninho? Eis-me aqui. Muito bem, a palavra é sua, meu amigo. Só um agradecimento breve a respeito dos irmãos que viveram uma jornada comigo recente da minha internação por conta da Covid-19. Foram dias difíceis. Ontem eu saí da minha quarentena de 21 dias de sintomas, foram mais ou menos 10 dias tratando em casa e 10 internados. Os dias internados, óbvio, foram os dias mais críticos, mais difíceis, mas eu recebi muita mensagem, muito apoio dos irmãos. Eu sei que nas reuniões de oração intercederam por mim, colegas, suas igrejas, suas famílias. Então, meu agradecimento pelo que Deus fez na minha vida. E eu estou aqui, pronto para servir, continuar servindo com mais intensidade, com esse fôlego precioso que falta quando a gente fica numa internação por Covid, mas graças a Deus eu já está renovando aqui o meu pulmãozinho para a gente continuar servindo a Ele. Obrigado, Serginho, obrigado, irmãos, aí do nosso estado. Amém. Glória a Deus por sua vida, Reinaldo, e a Marta está falando isso também. Glória a Deus por sua vida, Reinaldo. É que eu não consigo chamar você de Reinaldo, é Juninho, não tem jeito. Muitos anos de Tá tudo em casa. É Juninho, é Reinaldo e por aí vai. Muito bem. O Anderson, você conseguiu aí, Anderson?
Nelson, algum sinal do Anderson? Nenhum sinal. Não, né? Então, muito bem. Nós vamos encerrar nosso encontro dessa manhã e orar agradecendo. Eu vou pedir ao pastor Fausto, nosso presidente, que ore agradecendo pelo restabelecimento do Itamir, do Reinaldo e... Alô? Anderson chegou. Pode falar, Anderson, se estiver aí. Eu tô aqui. Ele só precisa abrir o vídeo. Oi, queridos. Estou aqui fazendo um serviço aqui, me perdoem. Muito bem. Muito bem. Anderson, eu chamei você para dar uma palavra da campanha e do nosso campanha de missões mundiais, né? Mas se tiver muito complicado... Queridos, ontem nós tivemos uma palavra muito especial do pastor João Marcos com a nossa associação aqui do ABC, e o incentivo que ele tem dado às nossas igrejas é que, se possível, né, os pastores enviem semanalmente os recursos da campanha de 10 mil visualizações no Proclamai. Foi um tempo muito especial. Que participaram. Se você não participou, os episódios estão na página do YouTube. Você pode entrar lá e participar dos episódios que tivemos no Proclamar. E, fazendo um destaque, o pastor Fausto dirigiu o nosso culto de oração pela manhã. Tivemos mais de 280 pessoas online ali naquele culto de oração, que foi um prazer, foi muito bom, dando abertura, assim, no sábado, né, do Proclamar. Então, agradecemos ao nosso presidente e à sua esposa, irmã Dione, que atuaram assim brilhantemente, nos abençoando. Amém. Obrigado, Anderson. Pastor Fausto, então vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos pastores que foram curados, vamos dizer assim, da Covid, né? O Reinaldo, o pastor Itamir, pastor que é de Missões Mundiais, fugiu o nome dele agora. E pedir pela vida do pastor Libério. Ele até entrou um pouquinho antes, ele está agora passando por um exame, a orar para a recuperação plena do Libério também. Certo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu mesmo não estou me vendo aqui. Agora eu me vi. Eu não sabia se eu estava ligado ou desligado. Eu estava na outra página. Mas nós vamos orar e agradecer a Deus a palavra do colega Cleuton nesta manhã, com esta mensagem muito poderosa, não é? De que nós, como pastores, antes de sermos pastores, nós somos crentes. Pode parecer uma dualidade, mas não é, não. O fato é que a gente tem que colocar a vida pastoral debaixo da vida cristã. Isto é, quando a gente se levanta para pregar, a gente está passando a nossa própria vida, a nossa experiência, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, é que nós passamos, não é? E a palavra do nosso colega Cleuton sobre o mistério, Cristo em vós, o mistério da glória, não é revelado pelo Espírito Santo, porque agora para nós não é um mistério, já foi revelado. Mas isto modifica radicalmente a nossa vida. Muito obrigado, Cleuton, pela sua palavra, pela sua exortação ao nosso coração de pastores nesta manhã. Deus o abençoe. Meu presidente, ore. Sim. Pode orar. Senhor, neste momento, nós te agradecemos tudo aquilo que nós vimos e ouvimos nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, de maneira muito particular, a tua palavra vinda do teu coração ao nosso coração, através do coração, do cérebro, dos lábios do colega Cleuton. Senhor, cumpre em nós esta expressão, Cristo em vós, esperança da glória.
como nós precisamos desta conscientização. Que Cristo está em nós, isto nós sabemos. O que nós desejamos é que esta verdade ela esteja dentro de nós de uma maneira tão clara, tão revitalizadora, que a gente veja a espiritualidade do Senhor manifesta em tudo aquilo que nós fazemos. Abençoa o colega Cleuton, sua família, seu ministério. Dá-lhe sempre, Senhor, oportunidades de levar a tua palavra ao coração da tua igreja, pois ele mesmo nos disse que ele tem pregado em tantos lugares e sempre visando e focando o avivamento espiritual. E nós precisamos desse avivamento em cada geração. E mesmo dentro de cada geração, nós precisamos dele o tempo todo em todos os teus filhos. Muito obrigado, pois, por aquilo que ouvimos esta manhã. Obrigado pela presença entre nós da missionária Marta do Carmo. Abençoa com a sua família, abençoa o seu ministério no Equador e onde quer que o teu Espírito Santo venha a colocá-la. Pedimos também que tu recebas a nossa gratidão pelo restabelecimento, pela cura dos nossos colegas, o Júnior e o Itamir, e ao mesmo tempo nos lembramos do Libério, que está fazendo exames exatamente neste momento. Ele e toda a sua família têm atravessado um período tão difícil, eles têm sido vencedores através do teu poder. Então, que o que ainda resta de ser feito em termos de procedimentos e tratamentos de exames, que isto aconteça de uma tal maneira que todos eles, em breves dias, estejam plenamente recuperados e refeitos. Senhor, sê conosco durante esta quarta-feira, nos cultos que teremos em nossas igrejas. Que mais uma vez o teu nome seja exaltado e o mistério Cristo em nós seja mais uma vez revelado a corações que ainda não o conhecem. Nós oramos em favor de nossa ordem, em favor da sua diretoria, tendo à frente o nosso presidente Sérgio, pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Fausto. Nelson, há uma pergunta do pastor Amarildo, se o congresso será presencial ou online? Eu vi a pergunta dele lá, eu respondi no privado. Esse congresso dos missionários mobilizadores voluntários será totalmente online. Então é só fazer a inscrição e participe da sua casa mesmo ou da igreja. Não será presencial pelo período que a gente está vivendo, né? Até porque esse congresso é um congresso nacional. Então reúne aí todo o Brasil e aí ele entra nessa temática de ser online mesmo. Os 3 dias, começando às 19 horas. Obrigado, meu querido, pelo esclarecimento. E, pastor Cleuton, sua palavra final para a gente encerrar, e aí nós vamos abrir as webcams para a foto final. Bom, pastor Cleuton. Praticamente eu já falei tudo, né? Mas, pelo menos o que estava no meu coração hoje. Agora, nós, pastores, nós morremos todos os dias. Todos os dias nós morremos. Nós morremos junto com a igreja, no sentido de sofrimento, né? E uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos é: não fique triste por morrer. Procure viver a vida de Cristo. Deixe o seu corpo morrer. Você tem que soltar lágrima pela igreja, solte a lágrima pela igreja. Mas não deixe isso atrapalhar sua paz interior com Cristo. Ele é o noivo. Certa vez um pastor falou isso, que nós estamos casados com a igreja e Deus falou para nós que nós temos que cuidar da nossa esposa. Ele cuida da igreja. Eu devo amar minha esposa. Vou cuidar da igreja conforme a orientação dele. Mas vigie para que o seu coração não entre em colapso por causa do seu ministério. Você, como filho de Deus, é mais importante para Deus do que todas as obras que você faz. Viva Cristo, seja feliz e é pronto, é só.
Vamos lá, pessoal, vamos abrir as câmeras, por favor. Todo mundo aí que está escondido, que estão escondidos, Antônio Cláudio, todos nós aí. Vamos aí, pastor. Muito bom. Vamos lá, vamos tirar essa foto bem bonita, hein? Eu quero ver o Cleverson bonito aqui, então você já sabe, né? Marta, abra sua câmera, Marta. Ela já está aberta, aqui tem 2 câmeras, acho que. Tá, muito bem. Cadê o Cleverson? Tá ali, muito bom. São duas telas, então, os irmãos, por favor, aqueles que estão sorrindo, continue sorrindo, mas não demais. E agora nós vamos para a segunda tela, tá bom? Olha o Regis Claro de boné, rapaz, todo. Vamos todo para a segunda tela. Regis, você está muito bonito com esse boné vermelho. Cuidado, hein? O boné vermelho é um problema. Sim. Meus irmãos, o pastor Cleverson Pereira do Vale, amanhã terá uma live com o pastor Wagner Varrelati. Que horas, Cleverson? Muito obrigado. Está Às tudo 9 liberado. horas, às 21 horas. Muito bem, amados. 21 horas. 21 horas. Hoje é o meio-dia, a nossa sala de oração a pleno vapor, irmãos. E lembrando também que nós teremos em breve a reunião do conselho, tá? Os irmãos que são presidentes de subsecções serão convocados para a reunião do conselho da ordem, tá? Desejo a todos, então, um dia abençoado e abençoador. E quem for para a sala de oração, nos vemos logo. Um abraço a todos. Deus abençoe.